Você já sentiu que quanto mais você observa algo, mais ele parece não acontecer? Você já desejou algo com tanta intensidade, mas era como se a realidade respondesse com silêncio? E se eu te dissesse que isso não é apenas psicológico, é físico, é quântico? Hoje, você vai entender por quê. Hoje, você vai entender o que a ciência, sim, a ciência tem a dizer sobre manifestação. E tudo começa com um experimento que mudou o mundo, um experimento chamado a experiência da dupla fenda. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não. Mas eu te prometo, depois de hoje, você nunca mais vai enxergar seus pensamentos, nem seus desejos da mesma forma. Porque sim, meus amores, a maneira como você olha para a realidade muda a realidade. E isso é mais real do que você imagina. Antes de mergulhar nesse portal de possibilidades, eu te peço um favor. Curte esse vídeo agora, isso ajuda o teu universo a entregar essa mensagem para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora e ativa o sininho, porque os próximos vídeos vão expandir a sua consciência ainda mais. E me responde aqui nos comentários. Você já teve a sensação de que atraiu algo, sem nem entender como? Escreve: eu sou o observador. Eu sou o Criador. Porque essa é a verdade que vamos explorar hoje. Ao longo desse vídeo, você vai descobrir o que a física quântica revela sobre o papel do observador, como a lei da atração conversa diretamente com esse princípio, e por que manifestar algo pequeno pode ser o primeiro passo para criar uma realidade ilimitada. Esse é um daqueles vídeos que muda tudo, que acende luzes, que te tira da dúvida e te coloca no poder. Então respira fundo, relaxa os ombros, abre o seu coração. Porque agora você vai entender que o universo responde à sua vibração, mas também responde ao seu olhar. E talvez tudo o que você quer já esteja te esperando. Vamos começar. Eu me lembro como se fosse ontem. Era uma manhã comum, céu nublado, trânsito barulhento e aquela sensação estranha de que o mundo estava distante de mim. Eu estava cansada de tentar controlar tudo, de mentalizar mil coisas e parecer que nada estava funcionando. E foi naquele dia que eu decidi fazer um teste, um experimento só meu, simples, pequeno, mas poderoso. Eu tinha assistido um documentário na noite anterior sobre a experiência da dupla fenda, onde partículas de luz se comportavam de forma diferente quando eram observadas. E aquilo ficou ecoando na minha cabeça. A realidade muda quando é observada. Então, naquele dia, ao invés de pedir algo grandioso, eu olhei pela janela do ônibus lotado, respirei fundo e pensei: hoje eu quero um café, mas não qualquer café. Quero ganhar um café, sem pagar por ele. Quero que o universo me entregue isso, só para eu sentir que ele me ouve. E deixei ir, sem expectativa, sem obsessão, sem pensar mais no assunto. Fui trabalhar, sentei na minha mesa, esqueci do pedido. Horas depois, uma colega de trabalho me chama. Ei, acabei pedindo café e veio um a mais por engano. Quer? Naquele instante, meu corpo inteiro arrepiou. Eu ri, não de surpresa, mas de reconhecimento. Ali estava o meu sinal, o meu experimento respondido. Aquele café não tinha gosto de café, tinha gosto de consciência,
de presença, de conexão. Naquele momento, eu entendi que não era sobre o café, era sobre o poder do meu foco, da minha intenção e, principalmente, da minha entrega. O que a experiência da dupla fenda mostrava, eu acabava de viver. Quando observamos com expectativa e ansiedade, as partículas se comportam de forma imprevisível, mas quando soltamos, quando confiamos, elas se organizam. E sim, isso vale para a luz, mas também vale para a vida. Aquele café me ensinou mais sobre manifestação do que anos de teoria. Foi a primeira vez que senti na prática o que é criar a realidade em pequena escala e perceber que, se funciona com algo pequeno, também pode funcionar com qualquer coisa. A partir daquele dia, eu nunca mais manifestei da mesma forma. E é sobre isso que eu quero te contar agora. Porque a história do café é a mesma história da luz e é, talvez, a mesma história que você está vivendo agora. Se você nunca ouviu falar sobre a experiência da dupla fenda, prepara-se, porque isso vai mudar sua forma de ver tudo. Esse experimento foi feito há mais de 100 anos e até hoje intriga cientistas, mas também revela algo que todos nós, manifestadores, precisamos entender. Imagine o seguinte: um feixe de luz é lançado em direção a uma barreira com 2 fendas. Atrás dessa barreira, há uma tela que registra o padrão que a luz forma ao passar por ali. Se a luz fosse apenas feita de partículas sólidas, como pequenas bolinhas, esperaríamos que ela passasse por uma fenda ou pela outra e formasse 2 traços na tela. Mas não foi isso que aconteceu. A luz, ao passar pelas fendas, criou um padrão de interferência, como se ela tivesse passado pelos 2 buracos ao mesmo tempo, como se fosse uma onda e não uma partícula. Pausa aqui. Como assim? A luz passa pelos 2 lugares ao mesmo tempo? Isso já é incrível, mas fica ainda mais estranho. Quando os cientistas colocaram sensores para observar por qual fenda a luz passava, o comportamento mudou. Sim, mudou. A luz passou a se comportar como partícula, como se ela sabesse que estava sendo observada, e o padrão de interferência desapareceu. Ou seja, o simples fato de observar mudou o resultado. Agora respira fundo e pensa nisso. Se algo tão fundamental quanto a luz muda de comportamento quando é observado, o que isso diz sobre a realidade? E mais ainda, o que isso diz sobre o poder da nossa consciência? A física chama isso de colapso da função de onda. Antes de ser observada, a partícula existe em todas as possibilidades ao mesmo tempo, mas ao ser observada, ela escolhe um caminho. Ela colapsa numa única realidade. E agora vem o mais importante: você com seus pensamentos, suas emoções e sua atenção. É esse observador. Você também colapsa possibilidades. Você também determina realidades. Quando você pensa com clareza, visualiza com intenção e sente com confiança. Você está fazendo exatamente o que o experimento mostra, interferindo na realidade com o seu olhar. Mas aqui está o detalhe: quando você observa com ansiedade, dúvida, medo, o colapso da realidade pode não ser o que você quer. É por isso que aprender a observar com leveza, com entrega, com confiança, é o segredo da manifestação. A experiência da dupla fenda não é só uma curiosidade científica, é um espelho. Um espelho que revela que o universo não é algo lá fora,
separado de você. O universo está reagindo ao seu foco. E é por isso que começar pequeno é tão poderoso. Porque quando você manifesta algo simples, como aquele café que contei no início, você aprende a observar de forma diferente. Você aprende a confiar. E quando a confiança se estabelece, o universo responde. No próximo capítulo vamos falar sobre isso. Como usar esse conhecimento para manifestar pequenas coisas com propósito e como isso cria uma espiral de prosperidade real. Mas antes de seguir, escreve aqui nos comentários. Eu colapso a realidade. Eu observo com fé. Deixa esse código vibrar na sua mente, porque você está se tornando consciente do seu poder. E agora, vamos colocá-lo em prática. Então, se tudo que você observa com intenção interfere na realidade, o que exatamente você está criando agora? Talvez você pense, mas eu quero algo grande. Quero uma casa, uma mudança de vida. Quero prosperidade real. E a boa notícia é, você pode. Sim, você pode manifestar coisas grandes, muito grandes. A lei da atração não tem limites. O universo não tem orçamento. A física quântica não impõe censura. O limite está só na sua capacidade de sustentar a vibração do que você pede. E aqui é onde a maioria das pessoas se perde, porque elas desejam algo gigantesco, mas vibram dúvida, desejam o amor ideal, mas sentem insegurança, querem dinheiro, mas vivem no medo da falta. E como vimos no experimento da dupla fenda, é a sua observação a forma como você olha que colapsa a realidade. Ou seja, não basta querer, é preciso observar com fé, com presença, com confiança. E é por isso que começar pequeno é tão poderoso, não porque você não merece o grande, mas porque o pequeno é o treino para o ilimitado. Imagine que você deseje manifestar 100 mil reais, mas nunca conseguiu manifestar 100 reais. O seu sistema não tem referência. Sua mente duvida, sua vibração oscila. Agora, imagine que você começa com algo simples. Um café gratuito, um elogio inesperado, uma nota de 20 reais encontrada a um cliente que chega sem esforço, um convite que te aproxima do seu sonho. E quando isso acontece, você sente. Funciona. Sou capaz. Está vindo. Esse sentimento é ouro vibracional. É esse sentimento que ativa a próxima onda. E a próxima. E a próxima. Porque quando você sente que pode, o universo mostra que você pode mais. Cada manifestação pequena é um voto de confiança, é uma reprogramação, é o colapso de uma nova realidade. E quando isso se acumula, a frequência se eleva, o campo se expande e o impossível começa a parecer natural. Até que um dia, o dinheiro vem, a proposta chega, a mudança acontece e você entende. Tudo isso começou com aquele café. Não porque o café era mágico, mas porque você aprendeu a observar sem medo. Você soltou o controle, você colapsou com confiança. E é isso que cria uma realidade de abundância. Escreve aqui nos comentários. Eu manifesto com leveza, eu observo com fé. Eu sou capaz de criar o impossível. Escreve. Lê em voz alta e sente. Porque o universo está te ouvindo. E agora, você também está ouvindo a si mesmo. Você chegou até aqui. Respira fundo. Porque você acaba de atravessar um portal. Um portal
onde ciência e alma se encontram, onde o universo e você deixam de ser separados. Porque tudo o que falamos até agora não é teoria, é você. Você é a consciência observadora. Você é a frequência que colapsa a realidade. Você é o campo quântico em ação. E se o experimento da dupla fenda nos ensinou algo, foi isso. O que você observa muda, e a forma como você observa define o que acontece. Você não é vítima, você é influência, você é poder, você é criação. E quando você começa a observar com fé, com entrega, com leveza, tudo começa a se mover. Pequenas coisas se alinham, sinais aparecem, a intuição volta, a energia flui. E de repente, o dinheiro vem, o amor chega, as oportunidades saltam diante dos seus olhos. E não parece mais mágica, parece natural, porque é natural. Você nasceu com esse poder, você só precisava lembrar. Se esse vídeo tocou algo aí dentro, deixa o universo saber. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e escreve aqui nos comentários. Eu sou o observador. Eu manifesto com fé. O universo responde à minha vibração. Diz isso em voz alta se puder. Sente isso no peito e vive isso nos próximos dias. E mais do que isso, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, porque às vezes a gente é o sinal que o outro estava esperando. Agradeço profundamente por você ter ficado até aqui. Isso já mostra que sua alma está pronta para mais. Mais clareza, mais abundância, mais conexão. Nos próximos vídeos, vamos continuar explorando os caminhos da manifestação, da física quântica e da criação consciente. Mas por agora, fica com essa verdade. A realidade não é algo que acontece com você, é algo que acontece por você. E tudo o que você deseja já existe. Está apenas esperando o seu olhar certo, a sua vibração certa, o seu sim interno. Nos vemos no próximo vídeo, com mais consciência, mais amor e mais manifestação em expansão. Até lá, observe com fé e o universo vai responder.